Opa! Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horário você está vendo esse vídeo, então, primeiro, o que eu quero fazer é agradecer de você estar aí utilizando um pouquinho do seu tempo para assistir esta aula, ok? Muito obrigado por você estar assistindo esta aula sobre genética de populações, ok? Na genética de populações, né, nós vamos ver aí o equilíbrio de Hardy e Weinberg, né? Hardy, em inglês, Weinberg, alemão. Em 1908, eles conseguiram fazer os estudos relacionados à base da genética de populações. Eles conseguiram demonstrar com isso? Eles conseguiram demonstrar a frequência dos genes dentro de uma determinada população. Essa população, o interessante é que esta população ela tem que seguir alguns critérios, né? Então, ambos propuseram os critérios. Esses critérios são muito importantes para o estudo dessa genética de população. Por quê? Porque nós vamos estudar como é que um gene atua e qual é a frequência desse gene. Então, primeira coisa, a população deverá ser uma grande população e deverá estar em equilíbrio. Segundo item, essa população não poderá sofrer mutações, não poderá sofrer migrações, não poderá sofrer ainda seleção natural e as suas frequências gênicas e genotípicas, elas deverão ser obrigatoriamente constantes ao longo de várias gerações. Muito tranquilo. Vamos tentar compreender como que isto acontece dentro do trabalho desses dois cientistas, né? Como calcular a frequência, então, né, gênica e genotípica de uma população em equilíbrio? Legal, vamos compreender primeiro como nós devemos calcular a frequência gênica. Vamos calcular como é que esses genes, né, se distribuem dentro desta população. Vamos fazer, então, o gene A, né, dominante, e o gene A recessivo. A frequência do gene A dominante, nós vamos dar o nome, nós denominaremos de P. E a frequência do gene Azinho, que é o recessivo, nós vamos dar o nome de Q. Então, para azão, P. Para azinho, Q. Teremos, então, P mais Q é igual a 1, ou seja, 100%. Podemos calcular também o valor de P. P, então, é igual a 1 menos Q. Ou, ao contrário, podemos também calcular Q. Então, Q é igual a quem? Q é igual a 1 menos P. Até aí, tudo bem? Tá legal. Vamos calcular agora a frequência genotípica dos genótipos azão, 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 azinho e azinho, azinho para esta população. Vamos ver de forma muito simples. Tá? A frequência do genótipo azão-azão, ela equivale P ao quadrado. A frequência do genótipo azão-azinho, indivíduos azão-azinho, equivale a 2 vezes Q vezes P. E a frequência do genótipo azinho-azinho, ela equivale Q ao quadrado. Muito bom.
Então, observe, daqui um pouco nós vamos fazer alguns exemplos na base de exercícios para calcularmos isto de forma mais simples. Tá bom? Até daqui um pouquinho. Vamos continuar já já. Um abraço. Muito obrigado. Opa, então, vamos lá. Vamos aos exemplos, então. Olha, vamos trabalhar de forma bem simples, tá bom? Vamos trabalhar com exemplos bem tranquilos para que você possa interpretar, compreender, resolver e até, se possível, repassar e ensinar para outros. Tá legal? Eu fico muito feliz com isso. Tá joia? Então, vamos ao primeiro caso. Ó. Então, nós temos aí o exemplo, é o exemplo número 1, tá legal? Então, vamos ver o que ele sugere. Então, qual é a frequência genotípica, observe que ele está pedindo genotípica, de azão-azinho, de um heterozigoto, se a frequência gênica de azinho é igual a 0,4. Olha que interessante. Primeira coisa importante, então ele está te dando, né, a frequência gênica, e o que ele está te pedindo? Ele está pedindo a frequência genotípica. Vamos ver isso de forma mais simples. Olha lá que legal. Então eu sei, azão é igual a P. Vamos denominar primeiro, né? P e Q. Quem é P e quem é Q? Azão é igual a P. O azão eu ainda não tenho, mas ele já deu o azinho. O azinho é Q, que é igual a 0,4. Então, como é que nós devemos calcular isto? De forma muito simples. Então, você pega o P, que você ainda não tem, vai ser igual a 1 menos quem? Menos o Q, que você já possui. O exercício te deu, que é 0,4. Tá legal? Então, o valor de P, 0,6. Tá legal? Tá joia? Resolvido. Acabei por aí? Não. Continuo de forma tranquila, passo a passo. Nós vamos fazendo passo a passo e depois você vai resolver exercícios aí de forma mais rápida. Tá legal? Mas primeiro façam comigo aí o passo a passo. Continuando o exercício. Então, eu tenho a frequência de azão-azinho, ela equivale a quanto? Eu estou perguntando sobre a frequência genotípica. Né? Então, azão-azinho, quanto que é? É 2 que multiplica P, que multiplica Q. Agora eu já tenho o P, eu não tinha. Então, agora o que eu vou fazer? Então, a frequência de azão-azinho é igual a quanto? A 2, que multiplica 0,6, que multiplica 0,4. E tudo isso vai dar 0,48. Tá legal? Prontinho. Calculei a frequência genotípica dos indivíduos heterozigotos desta população. Tá joia? Beleza? Ótimo, tranquilo. Por enquanto, ó, vamos para o próximo exemplo. Opa, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inverter. Nós vamos calcular a frequência gênica com um determinado genótipo que já é dado. Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos para o segundo exemplo. Tá legal? Muito bom. Então, olha lá que interessante, ó. Qual é a frequência gênica? Presta atenção, gênica, não genotípica. De gene azinho, se a frequência de azinho-azinho, ou seja, do genótipo azinho-azinho, equivale a 0,25. Muito bem. Então, nós estamos lidando aí com qual frequência? P ou Q? Com a frequência Q. Né? A frequência Q é do recessivo. Então, olha que interessante, como é que nós vamos resolver esse exercício? Muito simples. Azinho é igual a Q ao quadrado. E Q ao quadrado equivale a 0,25. Já está aí no enunciado. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora calcular, né,
a raiz quadrada de 0,25, que vai dar quanto? 0,5. Prontinho. Está resolvido, né? O segundo exemplo, que é o cálculo da frequência gênica, dada a frequência genotípica. Tudo bem? Legal? Muito bom. Vamos para mais um exemplo. Opa, então vamos agora para o terceiro exemplo. O terceiro exemplo é simples. Olha lá que interessante, ó. Vamos trabalhar esse exemplo aí juntos, ok? Beleza. Legal. Então, observe o enunciado. O mais importante é o enunciado. Temos que interpretar o exercício. Tá legal? Qual a frequência genotípica de azão-azão? Então, nós vamos ver a frequência desse genótipo. Se a frequência de azinho é igual a 0,4. Opa! Nós temos Q e não temos ainda o P. Eu estou seguindo os mesmos valores para que possamos trabalhar de forma tranquila. Tá legal? Então, olha que interessante, ó. Prontinho. A equivale a P. Eu tenho? Ainda não. Azinho equivale a quê? Já tenho, 0,4. Beleza. Vamos, então, calcular P. P é igual a 1 menos Q. P é igual a 1 menos 0,4. P é igual a 0,6. Tá joia? Até aí, tudo bem? Muito parecido com o primeiro exemplo. Só que no primeiro exemplo era um heterozigoto, a frequência genotípica de um heterozigoto. Agora é de um homozigoto dominante. É bom nós termos familiaridade com esses termos. A terminologia é muito importante neste momento. Tá legal? Então vamos lá. Vamos calcular então a frequência desse homozigoto dominante. Então, a frequência de azão-azão é igual a P ao quadrado. Agora, eu já tenho quem é P. P é 0,6. Então, é 0,6 que multiplica 0,6, que vai dar um total de 0,36. Prontinho. Calculamos, então, a frequência genotípica dos indivíduos homozigotos dominantes dentro dessa população em equilíbrio. Tá legal? Beleza, ótimo, muito bom. Vamos partir para a próxima. Agora nós vamos para o finale, o grande finale, ok? Opa, então agora nós vamos fechar, ok? Então vamos lá, o último exemplo de hoje. Então nós temos aí, nós vamos agora calcular o todo, tá legal? Vamos ver se a frequência genotípica e gênica fecharam, se elas estão de acordo uma com a outra, 100%, ok? Tá legal. Então, nós vamos calcular os indivíduos homozigotos dominantes, nós vamos calcular os heterozigotos e vamos calcular também os recessivos, ok? Beleza. Então, nós já sabemos que P equivale a 0,6, né? E Q equivale a 0,4. Tá joia? Muito bem. Então, agora nós vamos colocar isso dentro da fórmula geral que Hardy e Weinberg eles propuseram, tá bom? Então, vamos ver de forma bem simples. Então, eles colocaram que 1 é igual a indivíduos homozigotos dominantes, azão, mais 2 vezes o heterozigoto, 2 vezes os heterozigotos, mais azinho, que são os recessivos. Beleza? Legal. Traduzindo para a regra matemática que eles elaboraram, ficou P ao quadrado mais 2PQ, ou seja, 2 que multiplica P que multiplica Q, mais Q ao quadrado. Ótimo, tranquilo. Então, 1 é igual a P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Matematicamente, agora só basta fazer o quê? Substituir os valores de P e de Q. Então, nós vamos ter agora dentro da nossa fórmula, né? Nós teremos 0,6 ao quadrado mais
2 que multiplica 0,6 que multiplica 0,4, mais 0,4 ao quadrado. Tá legal. Então, nós vamos ter aí 0,36 mais 0,48 mais 0,16. Tudo isso vai dar o valor igual a 1, que é igual a 100 por 100% da frequência. Tá joia? Beleza? Finalizo por aqui. Muito obrigado por vocês assistirem mais um vídeo neste canal. Um abraço a todos e até mais. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.